Então, 21 de julho de 2021, estamos aqui no nosso grupo de estudos de semiótica literária, aqui da nossa UFC. Então, estamos com o propósito, né, de estudar, né, momentos de aplicação, né, de uma concepção, né, de uma epistemologia semiótica, né, em determinados momentos da sua própria constituição. E aproveitando, né, já que aqui o interesse nosso é o texto literário, vamos aqui aproveitando para observar como isso vai dando, né, trazendo luzes, né, compreensões para a construção, né, do sentido, né, dentro desses textos, né, que são os mais complexos, né, gente? Nada mais complexo em termos de discurso do que um texto literário. Tá certo? A gente que aprende, por exemplo, a língua, tá lá penando, né, na língua estrangeira, aí vem aquele poemão, né? A gente entra em colapso muitas vezes, né? Eu entrei na UFC, por exemplo, fiz prova em inglês na época tinha um vestibular, gente, isso foi no século passado, nas profundezas, né? Mas aí eu achava que, de alguma maneira, o francês iria me ajudar muito em estudos, como de fato, né, depois na semiótica e tudo mais, isso acaba sendo importante, né? Então, eu decidi fazer primeiramente o português-francês, e no primeiro dia já veio, né, assim, a professora Neuzinha, né, muito querida, com violão, ela trazia o violão, às vezes, para a sala de aula e tal, mas nessa hora não tinha violão, não, era um textos relativamente grande, né, quer dizer, já teorizando sobre a importância do estudo da língua estrangeira e tal, e eu nunca tinha estado diante dessa massa, né, assim, de absolutamente tudo novo para mim do francês. Meu francês era do ouvir falar, né? Então, já foi um choque, né, bacana, foi uma experiência interessante, mas quando chega, por exemplo, texto literário e poética, aí gente, a gente sente como realmente são formas que exigem, né, percepções, experiências, repertórios, por exemplo, para que a gente possa recolher isotopias, como se cruzam e como a partir dali a gente pode fazer interpretações, né? Então, algo complexo. Então, gente, vamos aqui, não é? Eu vou buscar aqui aqueles apontamentos que eu fui fazendo a propósito do conto e observando um pouquinho o que o nosso semioticista também está aqui. Vamos só um segundinho, pronto, né? Então, muito bem. Então, aqui estávamos, né, naquela... Vou voltar só um trisquinho, certo? Aqui a professora Berta está tentando convencer, né, para que haja a entrega de quem foi que fez aquele desenho malicioso e tal, não é? E a gente vai percebendo que há uma ênfase, não é, na menina, certo? Então, por exemplo, ela, né, Dona Berta, vai para... assim, vai fazer o seu inquérito mais voltado para a gema, certo? O que acaba por trazer, né, para as linhas assim, isotópicas, né, claramente, né, uma ênfase para o feminino, certo? E, obviamente, se existe o feminino, ele está assim, colocado do ponto de vista estrutural, tá certo? Numa relação de gênero, claro, né, com o masculino dos meninos. Então, a gente já percebe aí que não é apenas um inquérito, né, não é apenas assim alguém, aquela função de uma detetive, né, querendo descobrir a culpa para aplicar uma pena. Ou seja, há um esquema realmente de sanção, sim, mas ao mesmo tempo nós vamos tendo uma acomodação, o que a gente chamaria de uma homologia possível entre esse esquema e, né, uma esquematização também do ponto de vista da sexualidade no seu sentido social, né, de gênero, tá? E é interessante, né, que isso que levaria para determinadas categorizações mais profundas, como a gente pode já retirar, já que a gente já vê que é uma noção, né, digamos, de uma ordem, né, social em oposição a uma certa, né, esperteza, né, e também uma sexualidade que foge ao padrão, né, daquilo que a sociedade entende, né, como sendo um padrão tradicional.
Então, vai se formando também uma correlação entre masculino e feminino e essas extremidades, tá certo? Quer dizer, como é que o masculino e o feminino se ajustam ou entram em separação em função, né, dos valores que são colocados aqui discursivamente. Então, a gente vai notando isso, né, na leitura. Então, aqui, ela, por exemplo, está numa manipulação, certo? A gente percebe aqui um elemento passional que é a inveja, que é evocada, né? Então, há uma sedução, como a gente colocou aqui, a ideia de quando a professora disse que só era uma menina linda, né? Então, traz esse estereótipo, né, de menina, enfim, que tem traços, né, assim, associados né, a coisas valorizadas socialmente, portanto, traços eufóricos, né? Então, existe, obviamente, uma valorização desse sujeito que está num processo de negociação, né? Nós temos aí aquela fase do contrato, então temos a manipulação, e se o sujeito, né, está sendo contratado é colocado positivamente, então nós temos a velha e conhecida sedução, tá? Então, aqui, né, aqui, por exemplo, há uma associação interessante, né, que também coloca, do ponto de vista de uma negociação, portanto, de uma manipulação, não é? Mais uma vez, né, propõe uma imagem para esse sujeito destinatário, né, da contratação, que no caso aqui vem na figura da geminha, né, da gema, tá certo? E aparece assim: você gostaria, a professora falando, né, que alguém fizesse isso com sua mãe? Então, ela cria, né, um imaginário em que a geminha estaria, não é, assim, sendo provocada, né? Quer dizer, então, será que ela seria uma pessoa tão vil, né, que pudesse fazer isso com a própria mãe, né? Então, no momento em que ela faz, né, uma associação de si mesma, a professora, com a mãe, então ela estabelece aqui uma homologia semântica e coloca né, a geminha, que funcionalmente aqui vem como um sujeito destinatário, né? Então, diante de uma desvalorização do seu papel, né? Então, que tipo de filha é essa, né? Então, uma provocação, que também é uma forma de manipulação, certo? Então, vejam que ela reforça o gostaria, né? No sentido de que existe aí já uma avaliação, não é? Quer dizer, você gostaria de uma cena dessas, você avaliaria como positivo, ou seja, você retornando, né, aqui a figura de um destinador, né, se aceitaria nessa condição, né? Então a gente vai percebendo que o percurso narrativo, né, canônico, vai se estabelecendo, né, de várias formas, tá? Então, aqui outro momento, que eu acho que a gente já está, talvez já passando para o assunto realmente já de hoje, né? Então, nós temos alguma coisa a deteve, veja bem, alguma coisa obscura, não é? Então, mais profunda e mais forte do que a compaixão que sentir. Então, a compaixão já é, né, um elemento passional, já representa uma empatia, certo? E, evidentemente, ela é, aqui no nosso texto, e em geral, né, assim, no que a gente chamaria, né, de uma visão bastante comum, né, das questões morais, ela é valorizada na nossa sociedade, né? Então, a compaixão, certo? Então, muito bem, mas aí nós temos, né, algo que vai, né, tirar dessa compaixão, certo? Esse desejo positivo sobre o outro, né? Tá certo? E aparece, né, algo obscuro, certo? Que vai inverter isso. O prazer de ver aquela pessoa sofrendo e dependendo dela, que é exatamente a inversão da compaixão. Só que assim, justamente uma noção de passagem, né, de um esquema benevolente, de querer fazer bem, de pensar no bem, para um esquema, né, de malevolência, tá certo? Então, o que a gente nota é que existe, né, assim, veja bem, querer fazer bem e, de repente, temos uma transição para um querer fazer mal, é uma transição muito violenta, é uma substituição, é uma inversão de polaridade em termos de euforia, certo? Então, a gente nota que esses esquemas, né, modais, tá certo? Por exemplo, querer fazer, né,
e aí nós temos algo positivo e tal. Esses esquemas não estão isolados, eles se articulam, tá? E não se somam apenas, tá certo? Eles, na verdade, vão se associando, formando, assim, conceitos mais complexos, tá certo? Assim, um exemplo que eu acho que eu já repeti e tal, é de quem está no início de uma relação amorosa, né, apaixonado e tal, e depois, na separação, né, aí existe, muitas vezes, a criação de um ódio, né? Agora, ninguém pode esquecer que uma coisa e outra estão colocados numa mesma linha semântica, em posições contrárias, né? Então, é interessante que o que ocorre aí é um deslocamento de uma extremidade para outra, de algo que já se liga. Então, ou seja, não se pode pensar em benevolência sem, né, se pensar do outro lado, no outro extremo, né, de uma malevolência, tá certo? Então, certamente isso impõe, né, um afastamento da benevolência, e essa palavra de repare o indefinido, alguma coisa obscura, não é? Então, a gente sente que há um deslocamento, né, negativo, tá certo, em relação à benevolência, que vai implicar a malevolência, que é exatamente o contrário da benevolência, não é? Então, esses esquemas, né, modais, tá certo, vão se articular, vão se complexificando e vão mostrando, tá, ângulos, né? E aí muita gente gosta porque são ângulos da pessoa humana, né? Em momentos de fraqueza moral, né? E assim por diante, né? Machado de Assis gosta, né, de fazer isso. Certamente alguém na crítica vai fazer associações, né, com a proposta machadiana, né? Essa de desconfiar de uma natureza boa do ser humano e coisa desse tipo, não é? Bom, até que há aquele extremo, tá? Ela vai explodir, tá? Existe uma explosão passional que denuncia, né, uma esquematização. A gente poderia pensar um pouquinho sobre isso, tá? Quer dizer, como seria aceitável, pelo menos no primeiro momento do estudo da semiótica das paixões, tá certo? Houve uma correlação, né? Isso vai evoluindo ao longo, gente, né, de muitos estudos da semiótica, muitas propostas, né? Mas há um interesse em se fazer uma analogia entre o percurso narrativo, gente, e um percurso passional. Por exemplo, se uma personagem explode, né, do ponto de vista passional, essa explosão já é uma realização, ela se manifesta, tá, ali como uma atitude, né, um choro, um grito, né, e tal. Mas a gente vai observar, se ela é uma manifestação, então ela teve que ter as competências para se manifestar. Então, o que atualiza, por exemplo, algo que se transforma na explosão passional? Então, no estudo análogo, né, entre o esquema narrativo canônico e o esquema passional canônico, isso vocês vão encontrar no Semântica Estrutural, tá certo? Então, nós podemos entender que há um momento anterior ligado, de alguma maneira, a um nível individual, tá certo? E a um elemento também social. Ou seja, individualmente, uma pessoa de uma sensibilidade assim que vai além da média, tá? Então, a pessoa que tende a uma maior sensibilidade, tá certo? Muito bem. Então, existe uma certa sensibilização que é anotada. Aqui no conto fica bem claro que a Berta, né, inclusive, ela não engana ninguém, né? Quer dizer, todo mundo é desconfiado dela, ela é tida como uma pessoa vingativa, né? Então, já existe, certo, um certo conceito social, tá, pelo que o texto está dizendo, né? A gente se baseia exatamente no que é possível aproveitar, né, do texto, né? Então, ela é dada, assim, a extremos, né? Ela é dada a extremos, tá certo? Então, ela não tem aquela medida, né, de contemporização e tal. Daí a situação desse inquérito lembrar algo realmente de delegacia, né? E delegacia, né, assim, eu diria aquela estereotipada, tá certo? Sem passar, né, por um curso de atualização nos direitos e tal da turma, né, gente? Claro que a gente não vai generalizar, não é? Mas que lembra aquelas imagens, né, assim, bem estereotipadas, né, de inquéritos, né, policiais duros, né? Ou seja, então existe uma pessoa hipersensível já na aberta, tá? Não é isso? Então, isso vai abrir o caminho. Ou seja, ela é competente para uma explosão passional, gente. Não é?
Outra coisa é a tolerância da sociedade, ou seja, a disposição social para essa sensibilidade. Porque, digamos assim, a sociedade autoriza a quem ensina, certo? Tecnicamente, né, se apresentar como autoridade. E não há dúvida nenhuma de que o que a professora Berta está procurando aí é manter a sua imagem social de autoridade, certo? Então, tudo bem, a sociedade diz, não, existe né, acho que o magistério, digamos, claro, né, ele vai assim, ser uma relação técnica em sala de aula, de comunicação, uma relação, digamos, em todos os sentidos da comunicação, discursiva, né, da enunciação e tal, mas é uma relação, gente, assimétrica, tá certo? Assimétrica. É a figura de quem está ensinando, certo? A figura que representa a sociedade, né? No sentido de estabelecer uma nota cultural conservadora, acredite, né? O magistério tende a ser conservador, certo? Mas que pode, obviamente, né, sendo um magistério mais lúcido e tal, apresentar, né, a complexidade da sociedade e tal. Mas a gente tem uma boa dose na sala de aula de conservar, por exemplo, você fala de uma literatura que já foi canonizada, tá certo? Falamos de estruturas gramaticais estáveis, que se a pessoa fizer um concurso, escrever naquele padrão, não é? Digamos, naquele registro linguístico, certamente será vista como competente, não é? Então, há sim, olha que eu estou só no português, né? Tá certo? Né? Então, existe um certo domínio ali, né? Conservador. Então, se espera da figura que haja realmente essa representação, né? E, evidentemente, se há ali uma representação da sociedade, há também a mão, né, da sociedade no sentido de aplicar uma disciplina, certo? Não é isso? Agora, com a passagem da antiga, né, ancestral paudagogia, né, para pedagogia, as coisas mudaram muito, tá? Não que essa autoridade desaparecesse, né, que tenha desaparecido, não. Ela apenas sai de instrumentos de tortura, como foi a palmatória no passado, né, e passa, alguém vai dizer, para novos instrumentos de tortura? Não. Passa, por exemplo, a determinadas separações técnicas. Por exemplo, quando você faz um planejamento e você tem conceitos afetivos dentro da taxonomia de Bloom, por exemplo, né? E tem aqueles de natureza cognitiva, eles dois não podem se misturar a tal ponto, né, assim, de que você vai usar uma coisa pela outra em termos de critério avaliativo. Por exemplo, se uma pessoa, um menino aqui, ele é danado na sala de aula, tá certo? Você vê esse garoto, né, que fez esse desenho, tá certo? Ele não pode sofrer na sua nota, tá, em relação a isso que fez. Isso é um consenso hoje. Ninguém pode utilizar uma prova para aplicar, assim, algum tipo de sanção, né, contra os alunos. Não, prova é prova, são objetivos cognitivos. E a questão afetiva terá que ter mecanismos da própria escola, apoio psicológico e outros para, né, conduzir, para acompanhar e valorizar aquela pessoa que está lá, gente, né? Aliás, a mais inocente, né, a gente vai entender que é quem está aprendendo, né? Está chegando aí no mundo, né? Então, a escola tem que ter essa responsabilidade de técnica. Então, hoje, por exemplo, no momento que há um equipamento, né, assim, de profissionais e tal, e de métodos e conceitos, né? Então, essa autoridade continua, certo? Mas ela continua sem a violência física, por exemplo, do passado, né? Bom, o que então se percebe é que a sociedade dispõe, né? Coloca à disposição no repertório de uma noção de autoridade, tá? A possibilidade de tomar atitudes, né? De determinar que a pessoa vá para uma diretoria, né? Um acompanhamento e tal, sim, mas isso tem o limite, né? No entanto, a sensibilidade, né, quer dizer, de uma pessoa que já era dada como vingativa, então ela já não tem muito controle dessas medidas. Somando-se isso a uma disposição, veja então que são elementos que dão um poder, né, fazer um poder se manifestar passionalmente, né, e uma espécie de um saber afetivo, né, quer dizer, de uma afetividade, tá, sensível, né, para isso aí. Então, há uma possibilidade, gente, nesse sentido, de se fazer uma correlação, tá? Então, a partir de uma disposição social que admite uma autoridade em sala de aula, e uma pessoa que não consegue fazer uma medida disso, né? Ela vai para o excesso, então, disso aí pode haver o quê?
a explosão, né, de, né, um determinado assim, desse caráter, né, hipersensível e tal, na forma de uma emoção. Então, toda vez, né, assim, você vai acompanhar no romance, né, e tal. Claro que você pode ver isso num poema, sim, o poema é basicamente isso, né, sensibilidade, muitas vezes, quando ele é lírico, né, mas, assim, naquelas passagens que você vai lendo de um romance, né, de uma forma de ficção, de um conto e assim por diante, em que a gente nota que há uma explosão passional, aproveitem para verificar qual o tipo de sensibilidade dessa pessoa que explodiu ali, tá certo? Né? E qual é o conceito social que abriga, né? Digamos que foi colocado numa medida de extrapolação, né? Que foi extrapolado, tá? Mas que existe, né? Tá certo? Por exemplo, ciúme, né? A crise de ciúme. Então, existe uma pessoa mais sensível para ser apegada, não é? Tá certo? Mas existe também um conceito social de que a pessoa deve cuidar do parceiro e tal, não é? Existe um acordo, uma sociedade monogâmica, tá? E que se formaliza com um casamento, né? Ou em etapas de quase formalização, noivado, até um namoro que tem algum tipo de formalidade, né? Então, existem etapas que, digamos, que gerenciam, certo? Balizam esse apego, tá? Só que uma pessoa extremamente, assim, sensível para o apego, né? E considerando que a sociedade dispõe, tá certo? Desses esquemas de respeito, né? Digamos, a essa junção afetiva, tá? Então, isso pode gerar, né, aqueles excedentes. Então, a pessoa ter a crise de ciúme, por exemplo, certamente é uma pessoa hipersensível para esse apego, né? E não se esqueçam, há um fundo social, tá, que está abrigando, que é a noção, por exemplo, de uma sociedade monogâmica, tá certo? Então, outra coisa é o descolamento entre o real, né, o que realmente acontece, né, e aquilo que está num plano imaginário. Então, uma pessoa hipersensível tende a construir mais assim, castelos no ar, tá certo? Ela vai construir modelos, né, fantasmáticos, né, simulacros, tá? Contratuais. Então, o contrato, né, imaginário vai aparecer e muitas vezes, né, nas paixões complexas, tá? As esperas, né, de que o outro faça, que uma outra pessoa faça. Ou então a pessoa diz assim: se eu fosse uma outra pessoa, eu faria, não é? Então, existem paixões que se complexificam como esperas, tá certo? Né, para a efetivação de um determinado programa de interesse que, né, muitas vezes nasce, né, na imaginação, tá? Então, aqui, por exemplo, ela explode, né? Ela diz: vocês vão me pagar caro, né? Vejam o verbinho que está sendo... Ela utiliza aqui, né, o pagar caro, né? Caro, que lembra uma compra, né, onerosa, não é isso? Né, que vem aqui metaforicamente aplicado, né? Só que aqui é o pagar uma penalidade, né? Tá certo? Então, muito bem. Então, ela faria alguma coisa com ele, tá? Bom, em vez disso, tá? Quer dizer, então ela faz essa promessa, né? E veja que é mais uma manipulação, tá? Normalmente, pagar caro aqui significa que, né, o sujeito vai perder um objeto. Então, há uma ameaça de perda de objeto, né? Então, em vez disso, pegava um livro, olha aí, e calmamente começava a ler. Então, há um descompasso entre essa explosão emocional, né, e a atitude que ela toma, o que torna o fato mais estranho ainda, certo? Então, é evidente que, né, você vai pagar ela tomar sua atitude, né, mas não, ela vai para um livrinho, o que dá a entender que há uma dissimulação assim, que vai ser assustadora, né, para, né, aqueles alunos, né, e alunas. Então, não entenderam, né, o que ela estaria planejando. Está aqui, ó, né? Então, desistido é que não tinha. Por quê? Porque eles já conhecem, né, um estilo, tá? Um estilo assim, sensível, né, passional da parte da professora, né? Ainda mais depois da ameaça. Olha só. E a palavra aparece com o seu próprio nome em termos de manipulação. Então, se ela fez a ameaça, ela vai, porque ela é vingativa. Então, ela não vai deixar barato, né? Tá certo? Então, enfim, saibam,
né, sabiam que ela não desistiria. Então, ela é obstinada, é outra característica passional, certo? A obstinação não desistiria enquanto não soubesse o culpado. Então, vemos aqui que há um certo disfarce, né, que ela ameaça, mas aí vai para ler, né? E, portanto, existe uma dissimulação, tá certo? O que nos vai remeter ao quadrado semiótico, só para a gente lembrar, né? Existe uma situação em que ela pegar um livro, tá, não bate, tá, com ela querer se vingar, né? Então existe uma leitura complicada aí, né, do ponto de vista, né, de uma veridição. Então eles ficam sem saber calcular qual é o efeito de verdade, né, dessas palavrinhas, tá certo? Bom, então vale lembrar isso aqui, eu acho que todo mundo pode ter percebido, né, ali, a conhecida, né, aparente frieza da vingança, tá certo? Então, por exemplo, a vingança pode, tá, se associar a uma obstinação, tá certo? Né? Quer dizer, por mais difícil ou improvável que possa, né, ser, né, o resultado de um programa de vingança e tal, mas ele pode entrar numa obstinação que embora seja difícil, impossível e tal, a pessoa vai persistir. Então, há uma projeção, tá? Assim, do ponto de vista da obstinação, que casa, né, com esse esquema de vingança. Porque há vinganças imediatas, né? Tá certo? E há vinganças que são programadas. Então, daí se falar que, né, a vingança, né, ela se... não é até a história do prato frio, né, que se come frio. Então, ou seja, ela vai dar um tempo, muitas vezes, para poder ser efetivada. Bom, então, e por outro lado, a gente não vai esquecer que a gente, falando de semiótica, a gente sempre vai pensando, né, nesses polos e tal. Então, quando a gente fala em vingança, a gente não pode deixar de pensar na própria justiça, tá certo? Então, por exemplo, também é comum a justiça tardar, não é? Mas não falhar. A justiça tarda, mas não falha. E o que é a justiça nesse sentido, gente? É a vingança, né, assumida pela sociedade, tá? E retirada do plano individual. Isso, né, vai ocorrer na história da humanidade, assim, pelo menos, para as nossas, né, influências mais imediatas do Ocidente e tal, vem lá do Código de Hammurabi, né, da lei de Italião, certo? Em que a vingança privada, certo, né, é assumida pelo Estado, tá certo? É assumida pelo rei, né? No caso, o rei é a própria noção de uma sociedade organizada, né? Alguns esquemas mitológicos também não podem ser esquecidos, né? Como a trilogia, né? Em que você tem a Efigênia, né? Ali você vai encontrar, né, um esquema em que o pai, né, Agamenon, ele permite, né, o sacrifício da filha para que as tropas se deslocassem para a Grécia, não é isso? Aí depois temos, né, a Clitemnestra se vinga, né, dele, matando, né, o pai, certo? Não é isso? E depois Orestes matando a mãe. Então, eu sei, quando a coisa está no plano ali individual, certo? Né, são ações, né, que vão levar os deuses a uma atitude, tá? Enfim, o Orestes, diante desse quadro trágico de família, ele tem que ser, enfim, vai ser punido ou existe possibilidade de perdão? Então, os deuses se reúnem, não é? Existe um empate, tá? E a Minerva, né, que você sabe que é a deusa da sabedoria, desempata a favor, certo? Já que indúbio, né, pro réu. Então, a gente vê aí que, na verdade, essa representação mitológica vem dizer, né, os deuses aí representam, obviamente, né, a sociedade organizada que assume o julgamento das coisas particulares, tá certo? Então, ninguém pode sair por aí, né, fazendo justiça com as próprias mãos, né? Então, é interessante como isso mexe muito, né? Eu penso assim na escola, né, que um conto desse pode ser trazido para se pensar sobre o que é justiça e outras coisas mais, né? Bom, aqui mais na frente um pouquinho, a menina, né, o trecho do livro, com provável intenção de desafio, né, de ver quem resistia mais tempo, olha só, ela entra na prova de obstinação, né? Tá certo? Também pegaram um livro, né, e começaram a ler, atenção, ao parecer, né, aparentando absoluta tranquilidade. Então, ela entra também no jogo, né,
nesse pega-pega, né, do parecer e do ser, tá certo? Mas, na realidade, então, para quem está lendo aqui, né, para o enunciatário, claro que não é bem assim. Na realidade, não lia nada, apenas fingia, né? Então, existe uma dissimulação também, tá certo? E não deixa de haver uma certa provocação, uma vez que ela continua, mesmo nesse plano, né, dessa dissimulação, quando ela copia a dissimulação da professora, ela mantém certo desafio àquela autoridade, tá certo? Então, ela não se deixa, assim como ela não entrega quem foi que fez, né, o desenho, ela também não se entrega do ponto de vista, né, de uma manipulação. Então, ela se torna aí, o quê? Um antissujeito, porque ela é incontratável, né? Não pode ser contratada. Ela não se apresenta por uma questão de não compartilhar valores, né? Quer dizer, é como um destinatário que venha fazer um sujeito para satisfazer aquilo que manipula a professora, não é? Então, a outra passagem, né, sempre sentira uma confusa admiração por Ronaldo. Então, o mundo interior, né, o pensamento da aluna, não é, começa cada vez mais vai sendo destacado e aparece aqui essa investigação, não é, assim, noológica, né, do universo interior da personagem, tá certo? Então, a admiração por seu desleixo, olha só a admiração que ela sente, né, por elementos que socialmente, né, não são costumeiramente eufóricos. Então, Gema, né, ela tende a se associar né, e se deixar contratar, tá certo? Se deixar manipular, né, por valores que parece que vão entrando aqui em contraste, né, em relação à tradicionalidade e tal. Então, seu desleixo, suas respostas inesperadas aos professores, que é desafiando a autoridade, né? Suas artes improvisadas no lugar de ser planejamento, né? Então, a gente vai percebendo um desempenho que passa, né, a ser sancionado por ela como algo eufórico, tá certo? E aparece ali o exemplo, como aquela. Em menos de 5 minutos fizeram o desenho. Então, ali está desafiando, né, está desautorizando, está julgando negativamente a professora, né? Então, revela-se também muito de um plano que está em segredo, certo? Quer dizer, quem está na superfície né, da sala de aula ali não está sabendo disso, mas nós que estamos aqui na leitura, né? Então, nós temos acesso, tá, a essa área, né, mais, né, imanente, tá certo? Bom, então, quer dizer, que está por detrás daquele parecer, né? Então, e havia aquele dia, então ela vai, né, a própria lexicalização, né, vai reiterar, e havia aquele dia, né? Aí, aquele dia em que Ronaldo a chamara para mostrar uma coisa muito bacana lá nas árvores. Então, vão para, né, o famoso, né, o fica, né, escondido e tal. Então, muito bem. Então, ela, né, a narração vai, embora seja em terceira pessoa, né, ela vai, assim, copiando nesse ponto de vista, né, ela vai se mostrando do ponto de vista da própria, né, da personagem, né, da Gema, tá certo? E aparece, era muito diferente de Hugo, fora criado em outro meio, olha só. Então, existe, inclusive, no Hugo, tá, um elemento de contraste. O Hugo se enquadra, né, nos valores mais, assim, positivos, eufóricos, né, da sociedade. E o outro não, né? O rapaz, o Ronaldo, não, foi criado em outro meio, né, com outra educação. Portanto, existiria aí, né, esse contraste, né? Então, era impressionante, olha aí, a tranquilidade com que fazia certas coisas. A tranquilidade, por exemplo, quer dizer, que mostra até a convicção, não é, dele, é isso? Por exemplo, então ele não hesita, né? Por exemplo, com que mentira. Então, mentira aqui em que existe, tá certo? Um parecer e não ser, tá? Do ponto de vista veriditório, né? E vinha aguentando a mentira, né? Então, ele também é um obstinado, né? Quer dizer, dane-se as consequências, mas ele vai sustentar. Mas aquilo era covardia. Veja que lá na alma, né, da Gema, tá certo? Né, existe uma resistência, tá certo? Né? Ela, inclusive, sanciona do ponto de vista da cultura, né, dos valores culturais, tá certo?
não é isso? E para isso aparece esta belezinha desta adversativa, né? Criando um contraste de valores. E aparece agora, olha aqui, uma modalização. Nesse ponto de vista dos valores sociais tradicionais, né? De uma ética, tá certo? Enfim, que remonta né, aos Aristóteles da vida, não é não? Então, devia confessar que era ele que tinha feito o desenho, né? Então, ela, inclusive, se sente prejudicada, né, indiretamente, porque, né, ficou sem a saída, etc. Né? Mas aí outro maior valor, né, outro valor maior se alevanta, como dizia o Camões. Vamos ver. Então, a consciência disso, olha só. Né? Opa, parece que tem. Não sei se alguém está chegando aqui. Um segundinho, gente. Autorização aqui. Pronto, deu certo. Né? Da consciência disso, né? O progressivo escurecer lá fora. Então a situação vai se tornando, né, mais tensa, mais insuportável, né? Então temos um tensionamento cada vez maior, né? E o impossível, né, silêncio da provisão, quer dizer, era inverossímil com uma pessoa que diz, vou me vingar, né? Mas não, fica lá em silêncio, né? Portanto, quase que dando a impressão de que ela já está até gostando disso, né? Da professora lendo, porque ela está se colocando no controle, aparentemente. Lendo o livro na frente, foram criando, vejam aqui, certo? Esse atravessamento, né? A consciência disso, progressivo, vejam bem. Então, existe um investimento que a gente chama, né, de, assim, aspectual, tá certo? Vejam que existe, né, um movimento no sentido da duração, de valorizar a duração. Então, não é só o tempo cronológico, mas a gente sente né, uma valorização de uma progressão, né, dos fatos, no ritmo, tá? Que vai assim, como se fosse gotejante, né? Vai, é como se fosse pulsante, se a gente pudesse dizer assim, né? Então tem né, a cada momento, né, vai se apresentando, né, uma situação cada vez mais tensa. Então vejo como isso é interessante para se associar, né, aos valores, né, que estão aqui sendo colocados em questão, tá certo? Né? Bom, então isso resulta, olha, né, num clima de nervosismo e aparece a palavra aqui, ó, mostrando que existe uma gradação, certo? Que é um elemento que se associa, né, a uma distribuição, né, aspectual, né? Que finalmente explodiu. Pronto, veja, já estava se preparando a bomba, pum, né? Aí ela explode. Então a explosão do Hugo mostra que ele também tem uma sensibilidade, claro, né, em relação a contar a verdade, né, a sua adesão aos valores positivos da sociedade, tá certo? Né? Mas ele certamente é mais sensível, aquele aluno mais valorizado, o que tem mais algo a perder, né? E a sociedade dispõe, né, para ele, tá certo, né, de um apoio, tá? Bom, no entanto, ele vai, né, ir além, né? Quer dizer, ele vai aceitar a possibilidade de dedurar. Será que é isso? Vamos ver. Então, ele se levantou e gritava, então ele explode, né, tentando, né, forçar que ela diga. Aí alguém vai dizer, meu Deus, né, essa explosão aqui não deveria resultar na própria entrega, ele próprio, Hugo, né, denunciar o outro, não? Era fácil, não, né, eu digo que foi ele que fez, né, e tal, mas não, né? Então, aí onde nós temos, gente, aquela característica de uma paixão de espera, certo? Ele não age, tá? E faz, né, um contrato, que espera que ela... E aí, gente, a ideia de mulher e outras coisas não podem ser coisas esquecidas, né? Essa reserva moral da sociedade, identificada tradicionalmente com o feminino e outras coisas, não ficam barato aqui, tá certo? Então, gritava, quer dizer, já evidentemente, né, uma cobrança, né, não tem mais como negar isso, já estava demais, né? Então, ela deveria cumprir o papel, tá certo? Ritualístico, né? E entregar. Ele, como homem, né, não vai fazer isso. Interessante, né? Então, muito bem. Então, você viu, ó, pronto. Ó, tá? Então, interessante que ele se volta para ela. Você viu, Gema. Por que você não fala? Você viu que foi o Ronaldo. Você sabe que foi ele. Bom, então fala, Gema. Então fala que foi, ó, que foi eu, né? É o menino falando, né? Você viu, então fala. Então o outro, né?
simplesmente, né, vai lá, né, vai experimentar, tá, essa possibilidade. Então, isso é muito dele, né? Ele é muito convicto, né, da sua transgressão, certo? Então, a sua convicção, a sua certeza, né, diante do sujeito aqui da história, né, fica à vontade em que ela diga ou não diga, né? Ele tinha os motivos, né, e a sua moral contrária bem estabilizada, é o estilo dele, não é? Então, existe aqui, né, vejam, pelo Hugo, interessante, né, uma espera, tá? E isso gera, né, gente, essa espera, um desdobramento passional, que poderia ser muitos desdobramentos, tá? E aqui ele vai cobrar, né, da parte dela um contrato que ele entende que ela teria a obrigação de cumprir, certo? Então, eu vejo que existe um imaginário, né? Há na cabeça do Hugo um simulacro, né, performativo, né, que mostra como é que é o desempenho moral da menina diante, né, de um testemunho que teria a obrigação de entregar. E esse desdobramento, né, que é bem característico das paixões complexas, né, que são paixões da espera, que contam que alguém resolva o problema, né, se caracteriza bem aqui, tá? Bom, aqui aquele esquema que eu tinha falado, né? Se a gente vai lá no Semiótica das Paixões, tá certo? Então, como eu digo, existem esses percursos narrativo e passional colocados em associação, tá certo? Para se testar uma economia, não é? Esse ajuste entre um desenvolvimento passional e um desenvolvimento narrativo. Isso não pode ser visto de uma forma tão esquemática, a gente entende, certo? Mas louvado seja o esquema, porque ele permite, né, uma percepção da paixão, né, como algo que se desenvolve a partir de estratégias discursivas. Então, estamos no mundo do discurso, da cultura, né? Tá certo? Né? Então, dá para se perceber aquilo que eu falei. Por exemplo, existe uma fase no percurso narrativo, né, canônico, né, o contrato, né, aquela fase das manipulações, tá certo? E depois a competência, quando nós temos a atualização, aí temos a ação, tá, em busca do objeto ou afastando-se dele, e finalmente, né, o contrato retorna para o julgamento, né, normalmente a partir de veridições. Bom, então, esse esquema poderia também ser percebido no desenvolvimento, né, digamos, né, de um desempenho passional. Por exemplo, a emoção está aqui, ó, aquela que a gente viu do Hugo, né? A gente viu da professora, não é? Tá certo? Né? E em oposição, por exemplo, o Ronaldo, né? Ele é frio, tá? E é verdadeiramente frio. A professora ali, ela é fria pelo disfarce, né? Tá certo? Então ela usa como disfarce. Mas ele não, ele é e parece frio. Por quê? Porque ele tem uma tremenda convicção da sua transgressão. É o jeito transgressivo de ser do rapaz, não é? Então, mas aí nós temos, então, uma disposição, como eu falei, modelos, né, assim, sociais, né, como a da professora, por exemplo, em sua autoridade, né? Quer dizer, o modelo social da honra entre homens, né, e tal, né, palavra de homem, coisa de um mundo machista que a gente pode estar ali notando na parte do Hugo, é só formação, né? O menino lá tiveram uma outra educação, mas nesse esquema, né, de educação que certamente é a do Hugo, né? Essa disposição é tradicional, né? Ela espera um ajuste entre cavalheiros, não é não? Tá certo? Então, muito bem. Mas aí onde está? Temos aqui a sensibilização, tá? Que é destacada. Então, nas histórias em geral, eu sempre digo assim, olhe primeiro onde está a explosão emocional e vá buscar, né, como se construiu esse resultado emocional. E a gente vai notar que nas diversas formas literárias, né, essa sensibilização vai sendo, né, colocada assim, em pistas, né, como é que chama? Em pegadas, né? A gente vai notando aquelas evidências, né, assim, figurativas e tal, aquelas dicas, muitas vezes, tá certo? Que vão sendo apresentadas. Então, são pessoas especialmente sensíveis, né, que vão se emocionar, tá certo? Ou seja, que vão pegar numa medida, assim, a extrapolar o dispositivo social, tá? Então, elas vão extrapolar, vão usar um dispositivo social, só que além da medida da considerada normalidade.
Bom, só que isso pode ter um investimento ao longo do tempo, né? Quer dizer, pode ser que não seja o tempo, mas formas, como eu tinha falado ali, digamos, de aspectualização, que vão valorizar essa sensibilização, tá certo? Então, isso aí depende da habilidade de quem está contando. A pessoa pode fazer, por exemplo, né, uma prolepse, né, quer dizer, voltar no tempo, né, e ver a pessoa como era antes e tal, ou pode fazer determinados flagrantes, ou colocar isso na ordem cronológica, etc. Né? Então, essa potencialização pode ser valorizada, tá certo? E até que ocorre essa emoção, né? E a emoção, gente, abre o campo para a moralização. Como assim? Se a disposição da sociedade para, né, gente, a possibilidade passional, como eu falei, por exemplo, o ciúme, o apego, outras coisas, né? Ela, enfim, passa por um excesso, né? Portanto, uma paixão, tá? Pessoal na sua atualização. Então, peraí, a sociedade vai cobrar. Como é que cobra? Né? O emocional tende a ser moralizado, julgado. Por exemplo, um emocional ridículo, tá? Ridicularizado, tá certo? Exposto. Ou às vezes aparece um comentário de uma outra personagem sobre aquela emoção. Ou ela se evidencia, né? Pela própria lógica ali do que é colocado naquele arranjo, né? Narrativo e tal, não é? Então, nós temos, né, por exemplo, no caso, por exemplo, a professora se emociona, ela nota isso, né, a Gema, não é isso? E ela sente já um certo prazer nisso, né? Então, indicando, por exemplo, que ela consegue pegar a professora no excesso. Então, os olhos da Gema não são só o dela, da menina, na sua, né, maldade, né, pessoal, tal, não. Mas também são os olhos da sociedade, tá? Ali atualizados, no sentido de medir, né, o excesso que já não seria esperado, né? Ou seja, um grau de desdobramento sensível que não é esperado para um padrão, né, do dispositivo da autoridade magisterial, né? Tá claro, tá certo? Então a gente vai notando, né, isso aí. Então, esse esquema, a gente vai ser mexido e tal, tal, mas eu acho uma beleza. Para mim, esse primeiro esquema, ele é extremamente estável, é interessante, só depende de a gente não ser. Desculpando aqui, gente. De a gente não ser assim, muito fechado na análise, né? A gente tem que aplicar com uma certa, assim, uma percepção, né? Quer dizer, com uma certa adequação, entendendo que isso não resolve tudo, né? Então, mas pelo menos dá para criar uma organização do olhar para aproveitar esses momentos, né, gente, no estudo passional, né, da construção do sentido, tá? Bom, então aqui nós vamos ter aqui, ó, a explosão aqui, ó. For um grito, olha, for um grito, né, tão agudo que parecia vibrar ainda agora, olha só, né, no silêncio da sala, ainda agora. Quer dizer, então, permanece no tempo, né? Atravessa o tempo, é interessante, né? Então, isso, evidentemente, mostra a impressão que causa, claro, né? As figurinhas que estão lá em julgamento, né? Então, Dona Berta, né, então se levantou, pronto, ela perdeu a paciência, né, e veio andando na direção da menina, gente, né? Da menina. Então, a reserva moral, e aqui vai ter um ajuste entre mulheres, tá certo? Então, a mulher controlando a moral e a mulher. Vem muito interessante também essa possibilidade de leitura, né, gente? Né? O conto ele sugere, né, essa questão de como, né, as mulheres se tornam, digamos que, guardiãs, né, de uma moralização. Então, né, os outros dois olhando, então os homens eles estão, não é isso? Estão ali assim, para ver uma briga já já, né? Então tá assustados, né? Parou, né, em frente à carteira. Agora você vai dizer, falou para a menina, juro que você vai dizer. Então ameaça, né? Então, se não disser, eu lhe meto a mão na cara. Pronto. Então, o objeto, né, que é a sua própria, digamos, a integridade, né, física, né, está sendo aqui ameaçada. Né?
Então a voz subira de repente, fazendo estremecer a sala. Então, aí nós temos, né, a explosão da Berta, né, no seu sentido máximo. O silêncio agora era insuportável, né? O grito, né, repercutiu e o silêncio, né? Veja a beleza do texto, né, que cria, certo? Também todo um, assim, todo um arranjo, né, de sinestesias e tal, né? Que vai gerando, obviamente, toda uma riqueza do ponto de vista figurativo, em apoio, gente, né? E que passa a ganhar um sentido em relação, né, ao que está sendo aqui estudado, né? Então, a professora falou em sua voz, né? E sua voz era de gelar. Quem fez o desenho? Foi Hugo ou foi Ronaldo? Então, dessa vez, mas sem se mover, sem erguer os olhos aqui denunciam, né, gente, a alma, não é não? A menina respondeu, foi o Hugo. Pronto, né? Então ela faz o quê? O falso testemunho, né? Bom, e aí? Bom, e aí é uma história lamentável, se passa na escola, mas não é mas não é edificante e tal, calma, né? Na verdade, a gente está entendendo mais uma vez aquilo que eu tinha falado, né? Do morte e vida severina, né? Quer dizer, claro, né? É que existe aqui a colocação em jogo, né? De quais são os conceitos morais, né? Como eles se distribuem, como eles muitas vezes entram em esquemas de excessos, né? E assim por diante. E aqui eu faria uma pequena anotação que dá para perceber aí uma vitória, né, desse sujeito modalizador do saber, que mantém o destinador sem a verdadeira atualização para a consumação da justiça, né? Que seria a vitória da cultura, né, dos valores, né, de estabilização da sociedade. Como assim? É que a Gema, né, e os meninos, né, mas ela que é o foco, tá certo? Ela não entrega, quer dizer, estão sem o saber, né, a professora pode punir, tá certo? Ela pode punir, mas ela não sabe quem vai punir. Então, o sequestro desse saber impossibilita que ela pratique algo que possa parecer justiça, tá certo? Ou seja, uma forma de vingança, né, que é socialmente tolerada, né, e muitas vezes incentivada, certo? Então, Gema, vejam bem, figurativiza a adesão, né, a adesão como adjuvante do antissujeito, porque ela não contrata, e ao não contratar dentro dos valores, né, da cultura, então ela faz o quê? Um contrato com o contrário disso, ou seja, com o antissujeito. Então ela vai, né, portanto, ser a imagem da adesão, né, como adjuvante do antissujeito. Tá? Então, portanto, ela vai trabalhar com um saber contrário ao saber que a sociedade está querendo, quer dizer, vai esconder. Portanto, age contratualmente segundo o antidestinador, tá? Aquele que não está interessado na confirmação dos valores, né, da sociedade. E o que é isso? Bom, se a gente faz aquela leitura antropológica que foi adotada pela semiótica, né, que trabalha com universais semânticos, então, em oposição à cultura, nós vamos encontrar a natureza, tá certo? Que é essa valorização do instintivo, né, do espontâneo, tá? Da ruptura, né, com os valores assim tradicionais da sociedade, tá? E assim por diante. Então, depois da aula, né, ganha sentido, né, de vitória da natureza. Então, a categorização, veja que eu estou olhando aqui para, né, o nível mais profundo, tá certo? Então, nós temos aqui o nível fundamental, né? E é o momento em que a gente busca as grandes sínteses, as grandes dicotomias, né? Então, está bem claro, a ideia de natureza, né? E de cultura, tá certo? E a gente percebe uma vitória da natureza nesse caso, né? O instinto, por exemplo, o fato de ela gostar do outro menino, por motivos, né, de afeição e tal, e não aqueles, né, que a sociedade recomenda, tá certo? Então, ela vai pela via da transgressão, não é? E o depois da aula lembra até, talvez, um prêmio, né, que ela possa ganhar após essa denúncia, né, marcando um pacto, efetivamente, com o Ronaldo, um pacto de fidelidade, e a fidúcia, obviamente, vai levar a uma contratação que resultará
realização afetiva particular, né, instintiva, tal, e assim por diante, dane-se, né, os esquemas, né, da sociedade, dane-se o com as suas, né, com a sua boa educação e assim por diante, né? E é óbvio que isso faz, né, com muita ironia, né, claro, porque óbvio que não é razoável, né, uma adesão denunciador, né, assim, desses valores, mas ele coloca, né, para, tá certo, o exame, tá? Né? Digamos que é uma tática assim bastante conhecida pelo Machado de Assis, né? De apresentar, né, um esquema amoral, né? Para que a leitura, né, venha ajudar a construir a relatividade moral conforme sejam as circunstâncias, né? Então, a gente nota muito disso, de um moralismo machadiano, né, que poderia também ser lembrado aqui. Não é? Bem, então, vamos aqui. Então, pronto, a categorização. Sim, o masculino e o feminino ficariam como? Bom, assim, a gente percebe que, do ponto de vista, né, do masculino e feminino, a gente nota que há duas versões, né, da mulher, tá certo? Aquela que estaria, né, quer dizer, sendo cobrada, né, no sentido de aderir aos valores, né, da sociedade tradicionais, né, e a mulher transgressora. Então, há uma experiência, gente, aqui, né, dos grandes mitos, né, de Pandora, né, de Eva, Lilith, né, quer dizer, essa noção da mulher transgressora, a mulher ligada ao pecado, né, e assim por diante, né? Ou seja, a via feminina para estudar a questão moral é algo que não afasta, né, este conto, gente, das mais antigas, né, formas míticas, né, narrativas que a gente conhece na nossa formação, sobretudo ocidental, tá bem? Então, eu vou aqui dar uma saidinha aqui, tá? Pronto. Né? Tá certo, gente? Então, a leitura. E, no mais, a leitura do nosso Milhosa, vamos ver aqui vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Eu acho que eu errei aqui. Apresentações. Leitura do. Encontrei aqui textos. Pronto. Só para fechar, né? Fechar aqui, eu vou lembrar que nós estamos aqui trabalhando, né? Com essa. Pronto. Então, gente, foi esse o texto, né? Nosso, né? Quer dizer, e assim, o que nos inspirou foi este artigo, né? De Luiz Carlos Milhose Ferreira de Melo, né? Então, aqui, enfim, ele da Universidade Estadual de Londrina, né, e contribuindo na USP, né, com os cadernos de semiótica aplicada de Araraquara, né? Então, a configuração, porque também tem os estudos semióticos da USP, né? Então, aqui a casa, né, que é de Araraquara. Então, a configuração passional da cólera no conto depois da aula de Luiz Vilela, né? Então, aqui ele faz, é um pequeno texto, né? Assim, e ele, aqui eu vou ler o resumo, né? Então, o presente trabalho visa analisar o conto depois da aula, de Os Melhores Contos, de Luiz Vilela. A narrativa conta a história de 3 alunos que são suspeitos de terem feito um desenho caricato da professora. O conto mostra as tentativas, tá aqui, então, a manipulação, as tentativas da professora de obter a delação do responsável pelo desenho. A situação extremamente tensa faz nascer entre os sujeitos, alunos e professores, diferentes estados de alma. Então, nós temos um estudo passional, como nós chegamos a perceber ali, não é? Tais como o desespero, a indiferença, o medo, cólera, dentre outros. Então, existe um cardápio passional, né, que é aqui explorado, né? A finalidade deste trabalho é analisar a configuração patêmica da cólera, tá? Da cólera. Ou seja, a gente vê pela explosão da professora, não é? Tá certo? Então, desse ponto. A fundamentação teórica, a semiótica de língua francesa, né? Mais especificamente a semiótica das paixões, não se fará, contudo, a exposição teórica exaustiva
e de forma sistemática de todos os conceitos teóricos e tal. Bom, refletir-se-á, no entanto, né, referir-se-á, perdão, gente, no entanto, aqueles conceitos e procedimentos que são considerados chave, né, a compreensão da cólera. Bom, em outras palavras, a natureza desse trabalho é prática e tal, né, é analisar, enfim, um exemplo de literatura brasileira, contemporânea e tal. Bom, só um segundinho que temos aqui pronto, uma liberação aqui, né? Bom, então, eu até separei. Peraí. Bom, então aqui é interessante, né, que o trabalho do colega, né, do Luiz Carlos, vem primeiramente para o dicionário, gente, né? Como é que funciona isso em termos de semiótica? Bom, gente, nós estamos buscando a construção de sentido, né? E o que faz um dicionário aqui? Normalmente, o dicionário traz determinadas lexicalizações, né, gente, lexias estabilizadas, né, com exemplos, né, um tanto quanto genéricos, mas que são reconhecidos pelos falantes, né, de uma determinada língua, né, ou às vezes de uma determinada especialidade, são dicionários especializados e assim por diante, né? Então, primeiro é esse exame. No entanto, a gente vai lembrar que isso não é suficiente, isso aqui é uma entrada, né? Ele certamente vai observar uma adequação desse conceito social mais genérico, tá? É como isso efetivamente se resolve, né? Se configura numa prática discursiva específica. Então, gente, a gente tem que olhar sempre, claro, né? Como isso vai se desenhar num determinado texto, tá? Então, lá no dicionário aparece, né? Impulso violento, tá? A questão da explosão, né? Contra, né, o que nos ofende, fere ou indigna. Então, essa definição faz entrever a existência de uma ofensa que pode ser de natureza física ou moral. Por exemplo, ali, em relação, né, à professora, no final, ela chegava né, até ameaçar de quebrar a cara, portanto, física, né? Mostra também a sequência que advém dessa ofensa, a agressividade. Então, o excesso que vai para a agressividade. Essa aproximação lexemática evidencia que a agressividade acontece como um instinto, como algo não refletido, como impulso. Bom, então, depois da aula, o sujeito ofendido é Dona Berta, né, através do desenho. A ofensa é o desenho dela, de natureza caricata, feito por um aluno, né? Aí ela dá o exemplo, ele, né, dá o exemplo, era uma mulher de pernas compridas, ossuda, então dá as características negativas, né, da professora e tal, brincando inclusive com o nome dela. Então acontece que Dona Berta não sabe, daí, né, o saber, quem foi o autor da ofensa. Há, contudo, dois suspeitos, Hugo e Ronaldo, que ela descarta a menina, né, logo de começo, pela percepção da cena, né? Então, há também uma menina que sabe quem foi o autor do desenho. Tendo sua honra ferida, Dona Berta coloca-se como sujeito de um querer fazer. Então, a gente vai, né, que seria de aplicar a justiça, tá? Querer fazer justiça. Então, ela quer agora punir o culpado e, assim, estabelecer a justiça. Então, cumpre apontar para a distinção entre justiça e vingança. Então, aquilo que nós tínhamos, né, comentado, tá? Quer dizer, que não se dissociam totalmente, isso é uma questão social, né? A vingança privada, a justiça é a vingança coletiva e organizada, não é? Bom, então, a esse respeito, Grimás, né, e Cortez explicam o seguinte, ó: como a justiça, a vingança é uma forma de retribuição negativa ou punição, ou seja, aquilo que a gente já mostrou nos esquemas digamos assim, quando a gente fala da manipulação, né, por ameaça, por retirada, né, por comprometer o objeto da negociação. Então, retirar a liberdade, né, retirar dinheiro na forma de uma multa, né? Então, existe uma retribuição por subtração, tá, do objeto, né? Então, retribuição negativa ou punição exercida na dimensão pragmática, né, por um destinador dotado de um poder fazer absoluto. Bom, então, muito bem. Porque quando fala em dimensão pragmática, é porque se fala de uma dimensão
social, né, estável, né, quer dizer, nós temos os mecanismos de justiça, né, quer dizer, não pode haver uma justiça aqui imaginária, né, nesse caso, nem poderíamos imaginar entrar em questão a justiça divina ou alguma coisa desse tipo, né. Bom, então, entretanto, né, elas não se confundem pelo fato de recorrerem à primeira, tá aqui, ó, a um destinador social, o Código de Hammurabi, né, ele vai justamente fazer essa transposição da vingança privada, né, para a justiça, né, que é a vingança social. Tá? E a segunda é o destinador individual, é o fazer o que é justiça com as próprias mãos, né, seria a vingança. Bom, então, embora os limites distintos entre justiça e vingança sejam demarcados do ponto de vista epistemológico, né, como explicam Grimaz e Cortez, no conto, a distinção entre essas duas paixões é tênue, claro, porque qual é o grau de sociabilidade dessa aplicação ou não, vai depender da sensibilidade, como eu tinha falado, da professora, não é? Tá certo? Então, com isso, os limites entre justiça e vingança tornam-se, nesse ponto, muito vagos, né? Dona Berta, por exemplo, oscila. Por quê? Porque ela não tem a medida, né? Ela já é conhecida como vingativa, né? E assim por diante, né? Então, seja buscando a vingança ou a justiça, Dona Berta coloca-se como sujeito julgador. Ela está para, né, fazer a sanção. Então, os alunos suspeitos, né, tá certo? De fato, né, veem como sujeito julgador aquele que deve e que pode julgar e punir. O problema é o saber, né? É o saber. Bom, então aqui a questão do dever fazer, né, da deontologia e tal. Bom, então o estudo, né, gente, né, vai trabalhar, né, assim com muito aproveitamento, né, essas passagens. Acho que eu não iria assim, porque como também muito do que eu falei ali, né, nessa esquematização que eu preparei, né, vai se baseando aqui no que aparece, né, eu acho que não compensa, né, assim, fazer. Vocês certamente vão ler com calma, né, o trabalho, né. Então, enfim, o nosso Luiz Carlos, né, Milhosa, né, o Luiz Carlos Melo, faz um trabalho muito interessante, de pouquíssimas páginas, tá? Mas que dá, assim, com muita competência, com muito senso de economia, vai trabalhando, né, esses esquemas. Eu recomendaria, né, o estudo, de novo, não sei se, para quem se interessa pelas paixões, daquele texto, né, que foi até compartilhado no grupo, né, da própria Diana, né, que faz todo o estudo, a classificação das paixões, né, para o melhor entendimento, né, de como é que se dá essa explosão colérica, né, aqui da Berta, tá certo? Então, um trabalho que eu achei muito interessante, né, muito bem apoiado, ele vai exatamente, né, buscando sempre no texto e tal, e com a medida bastante assim justa, né, da aplicação da teoria, e chega a esses resultados aqui, né? Ao mentir sobre o nome do autor do desenho, Gema livra-se da agressão de Dona Berta. Contudo, não desestabiliza o contrato fiduciário que tem com o Ronaldo, né, que é feito como né, um antidestinador, não é isso? Já que a cumplicidade que existe entre eles está preservada. A crença na esperança de que Ronaldo ainda a veja como objeto de valor está inalterada, senão fortalecida com a mentira de Gema, uma clara intenção de poupar o sofrimento de Ronaldo, né? Então, a benevolência dela, se é que a gente pode dizer assim, né? Ela se volta para o Ronaldo, quer dizer, fazer bem a quem lhe faz bem também, né? Então, além disso, a mentira serve como um expediente de regulação da paixão, tá? Então, do momento em que ela mente, né, ela vai, claro, né, vai ter a sua satisfação afetiva, né? E numa medida, digamos que a gente entende já aí que é algo excessivo. Mas o Ronaldo é um sujeito excessivo também, não é? Então, não se pode esquecer de que Hugo ofendeu. Aí temos assim uma espécie de um justiçamento interno, né, microscópico, né, uma vez que o Hugo, no momento em que ele está pressionando, né, ele não deixa também de ofender, certo?
a honra de Gema e de Ronaldo, chamando-os de covardes, né? Tá? Xingou, né? Disse que a menina invejava as notas dele. Então, existe também, né, uma certa justificativa, né, um pretexto da Gema, né, para poder, né, inverter, né, os resultados aqui do julgamento. Né? Então, diante dessa situação, surge o efeito de humilhação, por isso a delação de Hugo e não de Ronaldo, né, e rompe com o elemento da restauração da honra como uma forma de reequilíbrio passional. Eu apenas achava que né, o nosso... Aqui, ele poderia ter dado só um toquezinho mais sobre a questão da cólera, né? Aqui, como isso, de alguma maneira, vai desencadear, né, uma explosão colérica, né, e tal. Bom, enfim, né, eu também procurei naquela minha exposição para vocês valorizar a entrada, né, no nível fundamental, tentar encontrar uma categorização, né, aqui também, que o artigo não chega a explorar muito isso, né, mas que eu recomendo, né, eu acho que vocês já leram, né, mas um trabalho bastante interessante, né, e que eu acho que é modelar, ele é modelo, né, para o estudo, né, para a experiência de quem está querendo aí produzir, né, para um trabalho, né, numa revista, né, gente? Bem, eu vou aqui dar uma saidinha aqui, né, mais uma vez, tá certo? Pronto. Né, gente? Então, enfim, né? Tá aí, o conto, né, explorado, né, na sua brevidade, né, porém, ele é pequeno apenas na aparência, né, mas ele, com o mínimo que ele tem, com o seu minimalismo discursivo, ele consegue sugerir esquemas da sociedade, né, paixões, tá, noções realmente bastante complexas, né? E a gente não pode deixar de perceber isso na mão de claro, do mestre, né, de um grande autor, né, que a gente nota que há essa percepção, né, de trabalhar com poucas tintas, né, resultados muito interessantes, tá certo? Bom, então eu só não queria repetir, né, o artigo, né, mas o que eu fiz? Eu fiz uma espécie de conciliação entre o que eu captei do artigo, né, e um pouquinho, né, da minha própria leitura, mas também mostrando algumas associações, né, com a semiótica das paixões. Ali eu falei, por exemplo, sobre algumas coisas que perturbam essa construção do percurso gerativo do sentido, por exemplo, que mostram uma dimensão sensível, né, que vai invadir essa esquematização, como a gente viu naquele momento em que eu enfatizo a questão da aspectualidade, né? A progressividade até chegar ao momento de explosão, né? Então, existem esses elementos. Outra questão também, que seria depois mais ainda desenvolvido numa semiótica tensiva, é o estudo do valor, né? Então, a noção de que o valor, ele se estende, ele se associa numa noção mais abstrata que a gente chama de valência, tá certo? Então, é justamente na relação do sujeito com o objeto, tá? E na experimentação do valor que é dado ao objeto, então, que vai se desdobrando toda uma semiótica tensiva, né? Ou um aspecto, pelo menos, muito importante da semiótica tensiva, em que se estuda, né, esse como fosse um campo, né? Como fosse um esquema, aquele gráfico cartesiano, né? E aí nós temos, né, uma polaridade que é regente, né, que seria, né, os estados da alma, né, ou seja, os aspectos passionais, que se sobrepõem ao objeto, ao controle do objeto, portanto, o controle do sujeito sobre si mesmo, né? Então, a semiótica das paixões vai trabalhar essa relação, né, do passional, né, e enfim, do controle sobre o objeto a partir de um estudo bastante interessante, muito habilidoso, né, digamos, dos valores, né, que estão ali, que são analisáveis, tá? Porque eles se distribuem e tal, né, o valor do valor na forma de valência. Então, novidades que vão aparecendo aí, né, gente, por exemplo, como trazer essa sensibilização passional. Então, a semiótica passa a trabalhar como é que a atimia, né, que ela é pré-categórica, ela vem antes, né, do nível fundamental, ela ainda não é semiótica propriamente, mas ela vai invadir, vai dar, inclusive, sentido para
se você tem algo eufórico ou disfórico, né? Depende dessa sensibilidade prévia, não é? Então, ela invade ali, ela causa, né, perturbações e, às vezes, mudanças. Eu acho que talvez o caso mais interessante nessa história, né, é essa virada, né, da Gema, por exemplo, que ela está primeiro sentindo pena da professora e depois ela passa a ter prazer, né, com aquele sofrimento, ou seja, ela sai de uma tendência benevolente para malevolente, né? Então, essa perturbação, certo? Ela começa a ser interessante no estudo da semiótica das paixões e vai também, né, trazer grandes novidades na semiótica tensiva, não é? Bom, e fora outras coisas, como o acontecimento. Na história, o acontecimento já foi colhido, assim, por exemplo, quando da surpresa do desenho, né, que vai desencadear um problema, eu diria, de julgamento na sala de aula, né? Eu entendo também que há uma situação interessante de acontecimento, né, do inesperado, pela atitude de conquistador, né, do Ronaldo, né, que chama, né, a Gema para, né, para conversar, né, e tal, separadamente, né, para o FICA, né, o famoso FICA. Então, ali também é um fato, né, que quebra uma ordem, né, e que também passa a ser valorizada, tá certo? Lá, né, na Semiótica das Paixões. Veja aquela adversativa, aquele mas, né, em que ela fica oscilando entre uma, assim, uma concepção, enfim, entre valores, né, assim, tradicionais e transgressivos, né? Ali existe uma hesitação da parte dela. Ela sabe que ele deveria, né, do ponto de vista, né, moral, mas do ponto de vista do instinto, né, do estilo dele e tal, transgressor, não interessa, né? E ela vai, nesse momento, aderir, né? Mas, para isso, ela recapitula, né? Ela faz portanto, né, uma analepse, né? Quer dizer, ela vai recuperar, né, no passado esse momento deflagrador, né, esse acontecimento afetivo, né, que perturba, né, a ordem social nela introjetada. E, particularmente, né, também interessa muito aí a questão do masculino e feminino como também distribuidores, tá? Enfim, são distribuidores, né, assim, dessa circulação de valores na sociedade. Quem controla o quê e assim por diante também, isso, né, passa por aí, merece, né, poderia merecer até um estudo específico sobre esse assunto, né? Mas aí, gente, eu vou dar uma paradinha por aqui, tá certo? Né? Eu até vou olhar aqui como é que está aqui, não sei se há alguma observação e tal, né? Sim, aqui o assédio, vamos ver aqui. E acabei, pronto, aqui, beleza. Então, sempre, gente, se alguém ainda não deu um oi, né? Que é importante ficar aqui o nome registrado, né? Para valorizar a presença de vocês, né? Aqui muito interessante a explosão, né? Histeria, né? Na psiquiatria, certo? Que é uma forma, né? Muito bem que é estudado também. Interessante também o aspecto feminino, né? Que é evocado nessa explosão, interessante, sim. A Rebeca é um silêncio, né? Que fala, né? Muito bom. A Hilda Furacão, né? A do Drummond, bacana. Roberto Drummond, muito bom. Muito bom. Olha aí, é bacana, né? A Cristiane aqui, por exemplo, fazendo essa associação. É isso, gente. Eu acho que o grupo é para isso mesmo, é para a gente começar a olhar de novo, fazer aquelas peças literárias, né, mais do gosto. Eu acho muito bacana a gente trabalhar com a literatura que realmente nos apaixona, né? Quer dizer, e aí, de repente, começam a aparecer ideias, né? Isso aí que é bom. Agradeço, Luísa, obrigadão aqui essas palavras sempre muito positivas, não é? Bacana. Muito bem, gente. Então, eu acho que a gente pode agradecer aqui sempre a generosidade aqui do bate-papo, né? Tá aqui a Jaqueline, né? Presente, sempre presente, Jaqueline. Bacana. Jaqueline é uma das incentivadoras também aqui do grupo, né? Então, a gente recebe com muito carinho também. É isso? Valeu, então, gente. Então, eu acho que é por aí, não é? Vamos, então,
para a próxima etapa. Eu acho que a gente, na próxima semana, né, vamos ver se a gente traz aqui, assim, um autor, né, de um estudo sobre romance. No caso, eu não sei se o Eduardo se encontra aqui. Será que ele se encontra? Vamos ver se eu encontro aqui na lista. Aqui. Será que ele se encontra? Obrigado aqui, Ana Márcia. Eu não estou vendo aqui, não, mas eu tenho o Eduardo e o Gustavo, tá? Que tem dissertações, né, sobre o romance. Então, tudo indica que na próxima semana, um deles, eu vou verificar como é que está o tempo, tá? Para que eles possam apresentar o seu trabalho. São estudos que, inclusive, estão nessa linha das paixões e tal, e vem mostrando campos atualizados. Né? Caso nenhum dos dois tenha seu tempo, né, por algum motivo de coincidência de horário, eu avanço para alguma observação pequenininha sobre o teatro. Tá? Beleza? Então, gente, né, eu vou saindo aqui do modo de gravação, tá bem? Então, desejando tudo de bom para vocês, bons estudos, né? E vamos lá, até a próxima semana, tá bem?